Então, pessoal, novamente, bom dia. Vamos agora terminar o capítulo 6. Ok? Então, vamos lá. Vou começar aqui da definição de paralelogramo, tá? Então, definição bem simples, um paralelogramo é um quadrilátero que tem os lados paralelos, os lados opostos paralelos, tá? E a partir de agora, bom, definição bem simples, né? Exemplos de paralelogramo, você tem esse aqui, ops, tá muito grosso o traço. Um quadrado também, na verdade, um quadrado, digamos que isso aqui seja um quadrado, tá? Estou escrevendo muito torto hoje. Tá ruim de escrever hoje aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Acho que melhora. Não queria que não era para ter escrito aqui não, mas tudo bem. Um quadrado, por exemplo, é um paralelogramo, tá? Um tipo especial de paralelogramo. Quadrados, losango também, que nem a gente tem na bandeira. Tá? Isso aqui, imagina que isso aqui é um losango, ele também é um paralelogramo. Okay? Então, o primeiro resultado, pessoal, que a gente tem é o seguinte. A gente vai dar uma série de caracterizações para o paralelogramo, tá? Propriedades que ele tem e caracterizações no sentido de prova que quando um quadrilátero tem uma certa propriedade, ele necessariamente é um paralelogramo. Tá? Então, a primeira proposição diz o seguinte, que no paralelogramo, os lados e os ângulos opostos são congruentes. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, que se você tem aqui um paralelogramo, caramba, eu estou escrevendo muito torto hoje. Se você tem aqui um paralelogramo, tá? Então você tem esse ângulo aqui, oposto a esse ângulo aqui, oposto a esse. Se ele é paralelogramo, esse ângulo é congruente a esse, e esse ângulo é congruente a esse aqui. Da mesma forma, esse lado congruente a esse lado congruente a esse. Ok? Beleza, então vamos lá. Deixa eu apagar esse desenho horroroso aqui. Então eu vou usar aqui o desenho do Lucas, tá, pessoal? Eu não estou escrevendo muito. Estou escrevendo bem, vou aproveitar o desenho. Então você tem aqui um paralelogramo ABCD. Tá? Então você traça aqui essa diagonal. Observe o seguinte, como AB é paralelo a DC, então a gente sabe que esse ângulo aqui é congruente a esse. Por que isso é verdade? Porque esses ângulos são alternos internos. Só você lembrar lá da aula passada, né? Que a gente lembra que a gente tinha aqui duas paralelas, duas retas, se elas fossem paralelas, esse ângulo aqui, que é congruente a esse, também seria congruente a esse. Porque esse ângulo aqui é correspondente, se ela, suponha aqui que são retas MN. Se elas são paralelas e são cortadas por essa transversal R, então esse ângulo aqui é congruente a esse, por ser oposto ao vértice, por serem opostos pelo vértice. E se MN são paralelas, esse ângulo aqui é congruente a esse, porque eles são correspondentes. E esse ângulo aqui, esse beta e esse alfa, eles são o que a gente chama de alternos internos. Então, se as retas são paralelas, ângulos alternos internos são congruentes. É exatamente o que acontece aqui, ó. Você tem aqui paralelas, cortadas por uma transversal. Esse ângulo aqui é alterno interno com esse. Portanto, eles são congruentes. Ok? Deixa eu apagar aqui. Da mesma forma, pessoal, a gente vai ter que... Então, esse ângulo aqui é congruente a esse. Bom, esse ângulo aqui
vai ser congruente a esse aqui. Por quê? Porque AD é paralela a BC. Esse ângulo aqui, ó, essa reta aqui que passa por AD e a reta que passa por BC são paralelas, porque a gente está supondo que a BCD é paralelogramo. E elas são cortadas aqui por essa transversal AC. Como elas são paralelas, esses ângulos aqui também são alternos internos, portanto eles são congruentes também. Então, se você considerar aqui o triângulo ABC e o triângulo ADC, eles vão ser congruentes. Porque eles têm um ângulo, um lado em comum, que é o lado AC, e o outro ângulo congruentes. Ó, esse ângulo congruente a esse ângulo congruente a esse, e esse lado aqui é um lado comum aos dois triângulos. Então, pelo caso do lado ângulo lado, que é o primeiro caso de congruência de triângulos, esses triângulos são congruentes, ok? O triângulo ABC, que é esse triângulo aqui, e o triângulo ADC, que é esse aqui. Então, pessoal, aí a gente já conclui de cara que AB tem que ser congruente a ADC, pela congruência dos triângulos, da mesma forma que AD é congruente a BC. Ora, do mesmo jeito, esse ângulo aqui tem que ser congruente a esse, pela congruência, tudo isso é pela congruência dos triângulos, tá? Esse triângulo aqui é congruente a esse, portanto, esse lado é congruente a esse lado é congruente a esse. Se eles têm dois ângulos congruentes, o terceiro ângulo tem que ser também. Então, esse ângulo aqui, vou chamar de gama, é congruente. E observa o seguinte, que o ângulo A, vou chamar esse ângulo aqui de alfa, esse aqui de beta. Então, aqui é beta, e aqui é alfa. Desculpa, aqui é beta, tá? Beta. Então, observa que o ângulo A, ele é alfa mais beta. Ele é esse ângulo mais esse. Esse ângulo aqui, ó, todinho, DAB, que eu vou chamar só de A, esse reflexo, ele é alfa mais beta. E a mesma coisa acontece com o C. Portanto, num paralelogramo, os lados opostos são congruentes e os ângulos opostos também são congruentes. Ok? Isso prova a proposição 6.9. Proposição 6.10. Você pode voltar só um pouquinho para me tirar uma foto? Pronto. Pronto, obrigado. Ok, então vamos lá. Próximo resultado, que é a proposição 6.10, ele diz o seguinte, que as diagonais de um paralelogramo se interceptam num ponto que é o ponto de interseção dela, que é o ponto médio. Perdão. Okay? A proposição 6.10 ele não prova, tá? A gente vai fazer aqui. Ele está dizendo o seguinte, se você tem aqui um paralelogramo, ok? A, B, C, D. Aí você pega aqui a diagonal, AC, pega essa diagonal BC aqui. Ela se intercepta aqui num ponto, tá? Vou chamar de M. O que a proposição está dizendo é o seguinte. Está dizendo aqui que ela se intercepta num ponto que é o ponto médio das diagonais. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, que AM é congruente a MC e BM é congruente a MD. Tá? É isso que tá. Como é que a gente prova isso aqui? Bom, vamos fazer aqui de lado para ter mais espaço. Vou fazer o desenho de novo, tá? Então você tem aqui o seu paralelogramo. Aí você traça aqui, deixa eu chamar esse camarada aqui de ABCD.
Tá? Aí você traça aqui uma diagonal. BD. E aqui você traça. Opa, aqui ficou meio... E aqui você traça a diagonal assim, tá? Então nós vamos se encontrar aqui. Nesse ponto, num certo ponto. Então ela se encontra aqui num ponto M, tá? Só um minuto. Ok. Então, como é que é a demonstração? Você traça. Aliás, antes de tudo, você tem que dizer quem é o quadrilátero, né? Esquerda direito. Então, seja ABCD, um paralelogramo, e trace as diagonais AC e BD, como na figura aqui. Então, como esse camarada é paralelogramo, o que é que a gente sabe de imediato? A gente sabe que esse ângulo aqui é congruente a esse, tá? Analogamente, esse ângulo aqui é congruente a esse, tá? Esse ângulo aqui é congruente a esse. Bom, vai ter um outro ângulo aqui que é congruente. Bom, a gente tem que usar algum caso de congruência. O que é que a gente faz? Tá, ok. Tudo que é ângulo aí tá... Só, pessoal, que esse camarada aqui é um paralelogramo, certo? E a gente acabou de provar que num paralelogramo, lados congruentes, lados opostos são congruentes. Então, esse camarada aqui é congruente a esse, e esse aqui é congruente a esse. Tá? Bom, aqui só para finalizar, esse ângulo aqui é congruente a esse, porque são ângulos alternos internos, tá? Aqui eu estou usando o paralelismo de AB com DC e de AD com BC, tá? Como ele é paralelogramo, a gente sabe que lados opostos são congruentes. Então você sabe o seguinte, que AB é congruente a DC, tá? Esse lado aqui é congruente a esse. O ângulo MDC é congruente ao ângulo MBA. E o ângulo MCD, tá? MCD é congruente ao ângulo MAB. Certo? Então, esse triângulo aqui, ó, ABM, vai ser congruente ao triângulo MCD. Por quê? Porque eles têm congruentes um ângulo, um lado, e o outro ângulo. Aí, pelo caso de congruência ângulo, lado, ângulo, segue o quê? Que o triângulo ABM é congruente ao triângulo MDC. Tá? Esse triângulo aqui. E aí acabou, né? Porque se esse triângulo aqui, ó, ABM, é congruente a esse aqui, então quer dizer que esse lado aqui é congruente a esse.
AM vai ser congruente a MB, porque se esse lado é congruente a esse, então esse lado do triângulo vai ter que ser congruente a esse, ou seja, AM é congruente a MC, perdão, vou ter MB, mas é MC, e BM é congruente a MD. Ora, pessoal, isso aqui está me dizendo que M, se daqui para cá é a mesma cor daqui para cá, isso quer dizer que M é o ponto médio de AC, e da mesma forma, M é ponto médio, ou seja, M é ponto médio de AC e de BD, que era o que a gente queria provar. Ok? Então, na demonstração a gente usou fortemente o quê? O fato de que num paralelogramo lados opostos são congruentes. Ok? Tudo bem? Deixa eu botar aqui para vocês. Quem quiser copiar ou tirar foto, tem tempo. Bota só um pouquinho mais de lado. Eu só não peguei o começo. Não, Bom, do aqui? outro lado. Do lado do meu esquerdo. Isso. Dá um pouquinho só para esse nomezinho que tem. Pronto. Então vamos para 6.11 agora. 6.11 diz o seguinte, que se os lados opostos de um quadrilátero são congruentes, ele é um paralelogramo. A gente provou o quê? Se ele é paralelogramo, lados opostos são congruentes. Agora a gente vai fazer a volta. Não, a gente tinha provado na 6.9 na 6.9 a gente provou o quê? Se ele é paralelogramo, lados opostos são congruentes. Agora a gente vai provar a recíproca disso. Que se num quadrilátero os lados opostos são congruentes, então ele necessariamente é um paralelogramo. Tá? Esse aqui, 6.11. E como é que a gente faz isso? Então, você pega aqui um quadrilátero ABCD e você vai supor, com a sua hipótese, que os lados opostos são congruentes. Então, quer dizer que o AB é congruente ao CD e o BC é congruente ao AD. Ok? E aí, se você traçar de novo a diagonal, você traça aqui essa diagonal BD. Ó. Então, você vai ter, ó, o triângulo ABD vai ser congruente ao triângulo BCD. Por quê? Porque eles têm três lados congruentes. Ó. Daqui você tira que o triângulo ABD é congruente ao triângulo BCD, pelo caso lado, lado, lado. Eles têm um lado em comum e os outros dois são congruentes. Então, pessoal, a gente já tira o seguinte, que esse ângulo é congruente a esse, tá? Esse ângulo é congruente a esse, e esse ângulo aqui é congruente a esse. Tá? Ok? E aí você usa a proposição 6.3, tá? A proposição 6.3 vai dizer o quê? Que se você tem aqui duas retas cortadas aqui por essa transversal, se esse ângulo mais esse ângulo aqui em vermelho mais esse aqui for igual a 180, elas são paralelas. E por que isso é verdade? Então, vou desenhar aqui. Ó. Você tem aqui a reta BC,
Você tem aqui a reta AD. Tá? Vou chamar essa reta aqui que contém BC de M e essa aqui de N, tá? Então você tem aqui M e N, e elas estão cortadas por essa reta que contém o AB, que eu vou chamar de R. Tá? Então, você está aqui com o ponto B. Tá? Não vou colocar esses pontos para não confundir. O que é que diz a proposição? Que se esse ângulo mais esse for 180, MN são paralelas. Vamos provar que esses ângulos são 180, então. Deixa eu apagar esse aqui em vermelho. Por que isso é verdade? Pelo seguinte, ó. Observa o seguinte, a gente sabe, pessoal, eu vou chamar esses ângulos aqui. Esse aqui vai ser alfa, beta, gama. Então aqui é gama, aqui é beta, ok? Observa o seguinte, alfa, beta e gama, pessoal, são os ângulos internos do triângulo ABD. Então a gente sabe, como vale o axioma das paralelas, a gente já provou que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então alfa mais beta mais gama é 180 graus. Ok? Só que esse ângulo aqui é gama também, ó. Transportando essa figura para cá, aqui é o alfa. E esse ângulo aqui é o beta mais gama. Aqui, ó, beta mais gama. O gama tá, esse gama que eu estou me referindo aqui é esse aqui, ó. Estou pegando esse ângulo aqui, mais esse, a soma dá 180, porque são ângulos internos de um triângulo. Só que esse ângulo aqui, pessoal, também é gama. Então você tem que alfa mais beta mais gama, que é 180, representa esse aqui, ó. Portanto, isso implica que M é paralelo a N. Ou seja, BC é paralelo a AD. E para provar que AB é paralelo a DC, você faz a mesma coisa. Só que agora você considera essa situação aqui, essa reta aqui, essa. Você vai ter de novo o alfa mais beta mais gama igual a 180. Então essa daqui também é paralela a essa daqui. Ok? É só usar esse resultado aqui. Ok? E isso finaliza a proposição 6.11. Ok? Então, novamente. Então, para ser paralelogramo, uma condição suficiente é que os lados opostos de um quadrilátero sejam congruentes. Tá? Isso aqui é uma condição. Se acontece isso, então é paralelogramo. Então é uma condição suficiente. Ok? Agora vamos para 6.12. 6.12 é um pouquinho diferente, ó. 6.12 diz o seguinte: se dois lados opostos de um quadrilátero são congruentes e paralelos, então ele é um paralelogramo. Então a situação é a seguinte: você tem aqui um quadrilátero, okay, ABCD, e que está dizendo o seguinte: se dois lados opostos, então suponha que esse lado é congruente a esse, e que esse lado seja paralelo, desculpa, aqui é A, eu estou usando aqui, suponha que o AD seja congruente a BC, e que AD seja paralelo a BC. Então esse camarada aqui tem que ser um paralelogramo. Tá? Como é que a gente faz isso? Vamos fazer aqui do lado. Aqui é 6.12, tá? Então você tem aqui essa situação aqui, ó. Você tem um quadrilátero ABCD. ABCD. Tá, eu vou supor que AB
Só para ficar igual ao meu desenho aqui, tá? AB, a minha hipótese é que o AB é paralelo ao CD, ok? É que AB é congruente a CD e que AB é paralelo a CD. A minha tese é que ABCD é paralelogramo. Como é que a gente faz isso? Bom, você traça aqui a diagonal AC. Tá? Como AB é paralelo a DC, deixa eu botar aqui, trace. Vou botar, fazer a redação direitinho, né? Então, seja ABCD um quadrilátero, que a gente quer mostrar que é paralelogramo, tá? Tal que vale isso aqui. AB é congruente a CD e que AB é paralelo a CD. Lados opostos, congruentes e paralelos. Trace diagonal AC. Ok? Então, observa o seguinte, ó, como o AB é paralelo a CD, isso implica o quê? Que esse ângulo aqui é congruente a esse. Isso implica que o ângulo BAC é congruente ao ângulo ACD. Porque como elas são paralelas, cortadas por uma transversal, ângulos alternos internos são congruentes. Então, BAC é congruente a ACD. Ok? Certo? Então, pessoal, segue o seguinte, que o triângulo ACD, que o triângulo ABC, é congruente ao triângulo ACD. Por quê? Porque eles têm um ângulo, lado congruente, um ângulo congruente e o outro lado em comum, portanto congruente. Aqui é o caso lado, ângulo, lado. Ora, pessoal, se esses triângulos são congruentes, em particular, a gente vai ter que esse lado aqui é congruente a esse. Particular. Particular. Temos que AD é congruente a BC. Então, a gente está aqui com um quadrilátero que tem os ângulos, que tem os lados opostos congruentes. Portanto, ele é um paralelogramo. Então, pela proposição 6.8, né? 6.9, na verdade. Então, pela proposição, deixa eu só conferir aqui o número para não dizer direito. 6.9. Tá? Então, pela proposição 6.9, ABCD é paralelogramo. Por que isso é verdade? Porque a gente provou que a nossa hipótese é que esse lado aqui é congruente a esse. E a gente provou que esse lado aqui é congruente a esse aqui. Então você tem um quadrilátero onde os lados opostos são congruentes. E a gente já provou que todo quadrilátero nessa situação é um paralelogramo. É o que foi provado na proposição 6.9. Ok? Certo? Agora vamos para... Opa, desculpa, alguém deixar aqui para vocês. Se quiser copiar, vou tirar foto, sei lá.
Dá um tempinho para vocês fazerem. Não. Tem como botar só um pouquinho de lado? Aqui? Isso. Pronto. Ok. Então vamos lá para 6. Vamos agora para o penúltimo resultado de hoje, que é o 6.13. 6.13 diz o seguinte, que o segmento, deixa eu apagar aqui, que se você tem um triângulo ABC, 6.13 diz o seguinte, o segmento ligando os pontos médios de dois lados de um triângulo é paralelo ao terceiro lado e tem metade do seu comprimento. O que é que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que é o seguinte, se você tem aqui um triângulo, okay, aqui um triângulo ABC, aí você pega aqui o ponto médio de AB, que eu vou chamar de M, vou chamar de D, tá? Manter a notação aqui. Você pega aqui o ponto médio desse lado e o ponto médio desse. Aí você liga os pontos médios. Chama esse aqui de D e de E. O resultado está dizendo o seguinte, que a medida de DE é igual a metade da medida de BC, segmento, e que DE é paralelo a BC. Aqui, se você pega D, ponto médio, de AB, e E, ponto médio, de AC. Ok? Você pegou o ponto médio do lado AB, ponto médio do lado AC, ligou os dois. Então, esse segmento aqui tem metade do comprimento desse e é paralelo a esse. Então, como é que você faz isso aqui? Vou usar o desenho dele, tá? Que é mais bonito. Você tem aqui o triângulo ABC, aí você marca aqui um ponto D, ponto médio de AB, e é ponto médio de AC. Ok? Aí você pega a semirreta que parte de E, com origem em E, e contendo D. E marca aqui, nessa semirreta, um ponto F, de tal forma que FD seja congruente a DE. Então, você tem uma semirreta aqui, você marca aqui um ponto, de tal forma que esse segmento aqui, FD, tem o mesmo comprimento que FE. Ok? E você liga o ponto F ao ponto B. Ok? Então, observa o seguinte, pessoal. Esse ângulo aqui é congruente a esse, porque eles são opostos pelo vértice. Por construção, FD é congruente a DE, porque a gente marcou o ponto F exatamente para isso acontecer. E observa o seguinte, que esse segmento aqui é congruente a esse. Por quê? Porque D é ponto médio de AB. Então você tem o seguinte, ó, que AD é congruente a DB, FD é congruente a DE, e o ângulo ADE é congruente ao ângulo FDB, porque eles são opostos pelo vértice. Isso implica, pessoal, o seguinte, que o triângulo ADE, caso lado, ângulo, lado, que ADE é congruente a DFB, certo? Em particular, você sabe que esse lado aqui vai ter que ser congruente a esse aqui. Certo?
porque os triângulos são congruentes. Só que esse dado aqui é congruente a esse aqui porque é ponto médio de AC. Portanto, esse aqui implica, em particular, isso implica que FB é congruente a EC. Ok? Tudo bem? O que mais que a gente precisa? Tudo bem? FB. Bom, vamos lá então. Então, deixa eu ver quem é quem aqui. Observa o seguinte, que esse ângulo aqui, vou fazer em vermelho aqui. Este ângulo aqui é congruente a esse aqui. Pela congruência dos triângulos, tá? Ok? O que mais que a gente sabe? Como é que a gente conclui aqui? Deixa eu ver aqui o que, que tem aqui. DFB. Ah, tá. Ok, esses dois ângulos aqui, pessoal, são congruentes porque esse triângulo aqui é congruente a esse, tá? Então, se você considerar a reta que passa por FB e a reta que passa por AC, elas são paralelas. Porque ó, a reta que passa por FB, tá aqui, ó. Aí você tem aqui a reta que passa por AC, tá aqui. Não está muito reto, mas tudo bem. São cortadas por essa transversal aqui, ó. Então, esse ângulo aqui, ó, que eu já sei que é congruente a esse aqui, eles são alternos internos congruentes. Se eles são alternos internos congruentes, quer dizer que essas retas são paralelas. Tá? Deixa eu apagar aqui tudo isso. Ficar bonitinho. Isso tudo para dizer o quê? Que FB é paralelo a EC. De novo, porque esse ângulo aqui, sendo congruente a esse, eles são alternos internos, relativos a essa reta e a transversal FE. Portanto, a reta que contém FB é paralela à reta que contém AC. Em particular, o segmento FB é paralelo ao segmento EC. Ok? Então a gente tem o quê? Que FB é paralela a EC e é congruente a EC. Ó, FB e EC são lados opostos, paralelos e congruentes. Portanto, pessoal, isso nos diz, isso aqui implica, pela proposição anterior, que ECBF é paralelogramo. Ok? Se ele é paralelogramo, pessoal, isso quer dizer, em particular, então acabou, né, na verdade, né, porque se ele é paralelogramo, isso quer dizer que FE é paralelo a BC. Em particular, DE tem que ser paralelo a BC, porque DE está contido nesse segmento aqui, tá? Então, DE é paralelo a BC, ok? E como FE tem o mesmo comprimento de BC, porque são lados opostos de um paralelogramo, e DE tem metade do comprimento de FE, segue que DE tem metade do comprimento de BC, que era o que a gente queria provar, ok? Não escrevi muito, pessoal, porque está tudo escrito aí. Quando vocês forem ler de novo, vocês acompanham o que eu estou dizendo com o que o Lucas escreveu, tá? Jorge, continua com como subir um pouquinho. Subir? Isso. Para outra folha. Não tem, eu só escrevi isso. Lá no 6.13 você não fez nada, não? Do lado 6.13. É isso aí. Só isso. Só a explicação do...
Pronto. Aqui. Então, vamos lá, pessoal. O próximo resultado, pessoal, ele é mais conversa do que qualquer coisa. Eu vou só enunciar. Esse, o próximo, eu vou só enunciar, tá? Porque a gente vai precisar, na verdade, do 6.15. Esse aqui eu vou deixar como exercício, não vou receber, mas eu vou deixar como exercício vocês lerem a prova desse resultado. Pra vocês verem como é que funciona, como é que eu coloco os argumentos. Tá? Não é difícil. O 6.15 é um pouquinho complicado, tem umas contas meio difíceis. Por isso eu não vou exigir a demonstração dele, não. Mas esse aqui vocês conseguem. Mas é simples de entender. Você tem aqui 3 retas paralelas, A, B, C, tá? Que são cortadas por essas retas M e N. Aqui nesses pontos A, B, C, A', B' e C', tá? Aqui é C', só que teve um erro aqui de digitação e ficou C, que é C', tá? Ponto aqui. Aí diz o seguinte, se o B está entre A e C, B' está entre A' e C', e se AB é congruente a BC, a linha B' é congruente a B', C'. Ou seja, você tem aqui as 3 paralelas, ó, paralela A, paralela B, paralela C. Aí você corta uma reta M e aqui uma reta N. M e N não precisam ser paralelas, tá? Elas podem ser qualquer coisa. Aí supõe que elas se interceptam aqui no ponto A, que a M intercepta A no ponto A maiúsculo, B no ponto B maiúsculo e a C no ponto C maiúsculo. E a N intercepta a reta A no ponto A' maiúsculo, o B num B' maiúsculo e aqui num C' maiúsculo. O que ele está dizendo é o seguinte, que se o ponto B está entre A e C, então o ponto B' está entre A' e C'. E a segunda coisa que ele prova é que esse lado aqui é congruente a esse aqui é congruente a esse. Não é que eles são todos congruentes entre si, não. Aqui, ó, se AB é congruente a BC, então a linha B' é congruente a B', C'. Tá? Cuidado aqui. Na demonstração ele vai argumentar que, para provar que o B' está entre A' e C', ele começa argumentando que o A está como o B está entre A e C, o A e o C tem que estar em semiplanos opostos relativamente à reta B. Tá? Isso é simples. O A e o A' tem que estar no mesmo semiplano relativo à reta B, porque ambos estão na reta M e a reta M é paralela à reta B. A mesma coisa ocorre com o C e o C'. Eles têm que estar no mesmo semiplano relativo à reta B, porque eles estão na reta C e a reta C é paralela à reta B. Ok? Portanto, você conclui que o A' e o C' estão em semiplanos distintos. Tá? E, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. O que mais? Tá. Aí você vai concluir o seguinte. Então, você argumenta que o A e o A' estão no mesmo semiplano, C e C' estão no mesmo semiplano, e o A e C estão em semiplanos opostos. Daí, o A' e o C' têm que estar em semiplanos opostos também. Por quê? Porque se eles estivessem no mesmo semiplano, observa o seguinte, que porque aqui isso é verdade, deixa eu ver aqui, nem lembro mais porque. Só um minuto, estou precisando de impedância, sim. A linha seria. É porque é o seguinte, se o A e o C. É porque o A e o A' estão em semiplanos opostos, estão no mesmo semiplano, e o C e o C' estão em semiplanos opostos. Vou deixar vocês verem isso aqui. O argumento tem uma construçãozinha, vou ver se vocês conseguem fazer. E a outra parte é só fazer o seguinte, tá? Eita,
Já me adiantei demais para essa. Para provar a segunda parte, você traça aqui, a partir de B', uma paralela a M, e argumenta que esse triângulo aqui é congruente a esse triângulo, tá? E aí você vai concluir que você vai gerar dois paralelogramos. Então esse camarada é congruente a esse, que é congruente a esse, que vai ser congruente a esse. E você conclui o que você quer, ok? Mas um resultado importante que a gente vai precisar, pessoal, é o 6.16, que é o seguinte. O 6.15 é um corolário que você pode fazer a mesma coisa para uma quantidade qualquer. A gente fez com 3 retas aqui, você pode fazer com uma quantidade qualquer de retas, com K retas paralelas, tá? E o 6.16 diz o seguinte: se uma reta paralela a um dos lados de um triângulo corta os outros dois, então ela os divide. Não é que ela se divide, ela os divide na mesma razão. O desenho é esse aqui, tá? Você tem aqui o ABC. BC. Aí você pega uma reta paralela aqui ao lado BC, por exemplo. Chama esse aqui de D, esse ponto aqui de E. A sua hipótese aqui é que DE é paralela a BC, tá? Então o que ele está dizendo é o seguinte, que AD, que se você pegar esse comprimento aqui e dividir por esse, AD dividido por AB é a mesma coisa que pegar esse e dividir por esse. Dá o mesmo valor. Não é que esse camarada é congruente a esse, ou esse é igual. Não. O resultado da divisão. Quando você pega esse e divide, você pega esse aqui, ó, e divide pelo grande, é a mesma coisa de pegar esse aqui e dividir por esse. A gente vai precisar desse resultado no próximo capítulo, ok? Deixa eu interromper aqui a gravação um instante. Aqui.